Nesse curso você vai aprender tudo que você deseja sobre projeção astral. No caso, eu coloquei projeção da consciência porque a projeção astral ela é algo que está dentro da projeção da consciência. A projeção da consciência em si tem muitos aspectos e a projeção astral é um deles. Nós vamos focar na projeção astral, porque a projeção astral é, sem dúvida, a ferramenta principal para você acelerar o seu despertamento. Vamos lá. Nós vamos aprender a focar em duas áreas nessas 50 aulas que eu pretendo dar na projeção da consciência, passando todos os detalhes. Os principais duas coisas que eu quero te ensinar é aprender a fazer a projeção da consciência, no caso, projeção astral, né? E, com isso, acelerar seu processo para se preparar para os contatos cósmicos que nós vamos ter. Por que se preparar para esse processo de encontro cósmico? Porque é inevitável quando as pessoas começarem a despertar e começarem a fazer as projeções astrais, é natural você se expandir mais a sua consciência, ao ponto em que você começa a transcender as barreiras religiosas, filosóficas, partidárias, planetárias, e começa a se conectar com suas origens ancestrais. E essas origens ancestrais são das estrelas. Você é uma consciência que está aqui vivendo uma experiência terrestre. Então, todo esse processo que nós vamos ensinar é para acelerar, ou melhor, orientar você, para você se reconectar com sua verdadeira essência. Ok? Como que nasceu essa ideia? Né? Qual a origem? De onde tudo começou? Isso começou quando eu tinha mais ou menos, né, eu vou colocar aqui, 15 anos de idade, uma linha de tempo, surgiu esse desejo. Quando eu tinha mais ou menos 15 anos de idade, estava ali no colégio, um pouco mais cedo talvez, né, antes dos 15, teve uma palestra nessa escola. Eram dois americanos, que era um brasileiro e um americano, né, vieram de fora e começaram a falar sobre algumas coisas. Na época eu não entendia absolutamente nada, mas a ideia deles era unir, então, a ciência e a espiritualidade, fazer alguma coisa nesse sentido. Na verdade, eles estavam tentando nos convencer de que a probabilidade de nós ter sido criados, né? Então eram provavelmente pessoas religiosas, eu não me lembro exatamente quem eram, mas aquilo ali mexeu comigo e de alguma forma houve um evento. Então houve um evento do desejo, houve então com 30 anos um outro evento, com 45 anos eu tive um outro evento e tudo isso então trouxe para os dias atuais, né? Onde a gente vai estar explicando um pouquinho mais de cada parte e o que isso vai afetar todo o nosso curso. Ou seja, durante todo esse período de tempo, eu fui preparado para que eu pudesse ensinar para vocês o que eu vou te ensinar, ok? Então, aqui nós tínhamos, então com 15 anos, eu tive o desejo. E isso eu me apeguei nele e ainda é a minha meta principal de vida. Criar uma ponte entre a ciência e a espiritualidade, né? Por algum motivo essencial, ancestral, de minhas outras encarnações, eu participei de um processo que acabou separando um pouco essas duas ciências, né? A ciência da espiritualidade, pode-se dizer assim, e a ciência tradicional, que exige provas concretas e assim mais. E a ciência e a espiritualidade, porque eu percebi o seguinte, e até criei uma filosofia em relação a isso. Quando duas verdades aparentemente antagônicas se conflitam durante séculos e nenhuma das duas vence, a probabilidade das duas
serem partes de uma verdade maior é muito grande. E esse conceito que eu levo na vida me fez entender que a maioria das coisas que estão em conflito na Terra foram, de forma proposital, desconectada uma da outra, para fazer com que você fique ou com uma verdade, ou você fique com a outra verdade, a outra metade da verdade. E assim você nunca tem a verdade completa, você nunca, então, consegue subir de nível e compreender a realidade da humanidade de um contexto mais correto. Por quê? Ou você está defendendo metade da verdade, ou você está defendendo a outra metade da verdade. E sempre achando que a sua metade da verdade é a verdade completa. E esse é o grande segredo de um processo de manipulação que ocorre na Terra, tanto na esquerda, direita, brancos e negros, homem e mulher. Então, todo esse processo de dualidade, e na verdade os dois são sempre complementares, e aí que nos leva a uma transcendência de um conceito maior, é a forma com que existe o se esquecer na Terra, né? Ou se aprisionar aqui. Né? Essa é uma das ferramentas de aprisionamento, certo? Então, o que aconteceu? Eu tive esse desejo, em vez de ficar procurando o que elas têm de diferente, o que elas contrariam e o que elas se dividem, eu decidi focar no que elas têm de iguais. Né? Tanto entre as religiões, que também são subdivisões dessa parte, e na ciência também tem subdivisões, que também conflitam contra outras, né? A gente sempre fica cada vez com menos verdades. Então, quando eu decidi começar a procurar o que é que a ciência e a religião dizem iguais, o que eles têm de igual. Durante mais ou menos, né, outros tantos anos, dos 15 aos 30 anos, eu fiquei, até que com 30 anos, mais ou menos, eu tive que eles chamam de epifania, né, e consegui juntar todos os conceitos espirituais, desde os chakras, desde das religiões, dos métodos, processos religiosos, desde Cristo, Buda, Shiva, todos esses conceitos, e os conceitos da ciência, e então eu percebi que tudo se encaixou na minha mente e tudo fez sentido. Nessa hora, eu tive as respostas da maioria das minhas perguntas, que era como é que funcionam os processos, de onde nós viemos, para onde vamos, como é que funciona o plano espiritual, como é que funciona o plano físico. Então, nesse processo todo, eu consegui compreender. E, naquele momento, para mim, tudo se fez sentido. Eu não tinha absolutamente mais nenhuma dúvida quanto à realidade espiritual. Eu não tinha absolutamente mais nenhuma dúvida sobre o que era a verdade, porque nesse período todo eu tive centenas de projeções astrais, onde os meus guias e os meus mentores foram me mostrando o funcionamento de tudo. E então eu pude chegar a uma compreensão na totalidade. Não tinha mais conflito entre ciência e espiritualidade na minha mente e nem no meu coração. Né? Naquele momento eu até achei que ia morrer, que ia ver uma bandeira, passar no final da bandeira quadriculada ali e ia ver as letrinhas subindo do final do filme e minha vida ia acabar. Tanto que durante 2 semanas eu fiquei num estado de tipo, se a vida existe para a gente compreender a verdade sobre ela, o que acontece com alguém quando ele a compreende? Quando ele chega nesse estágio de compreensão e não tem mais dúvida sobre a vida. Como é que faz? Né? A dúvida que eu falo aqui é a dúvida sobre os principais conceitos. Né? Claro que existe, depois eu vou explicar, existem conceitos derivados. Né? Então, não é saber todas as coisas, mas é compreender exatamente como a vida funciona. Né? Então,
as perguntas dos grandes dilemas da humanidade, se estamos sozinhos no universo, nem estamos, tudo mais, simplesmente evaporaram e se finalizaram. A continuação da consciência, a vida eterna, essas coisas que se fala, se duvida, se exige fé, né? Naquele momento eu estava iluminado, pode se dizer assim. Beleza. Então, o que aconteceu? Aí durante 2 semanas eu fiquei preocupado e naquelas 2 semanas houve um evento, que é o evento do que eu falo dos 30 anos, que foi essa compreensão, mas, além disso, naquelas 2 semanas, quando eu declarei, estou, então não sei o que eu devo fazer da vida, se eu devo voltar a trabalhar, o que eu faço. E naquele momento, 2 figuras, né, 2 seres, né, que alguns considerariam anjos, eu sei que são consciências, mas eram todos de branco, 2 pessoas de branco apareceram para mim ali espiritualmente. Eu estava sozinho, então não sei se minha esposa os veria, mas não falaram muito, só transmitiram para mim que era para eu ter calma, que eles iriam ver o meu caso e o que seria feito com isso. Aí eu aí eu voltei a trabalhar, normal, e toda vez que eu lembrava deles, eu olhava para cima, né, e via 2 figuras em uma reunião, né, conversando com outras 2 pessoas. Ou seja, eu estava sempre acessando uma dimensão pensênica, onde eu observava eles e eles estavam resolvendo o meu caso, o que seria de mim. Porque foi me passado que aquilo que eu atingi ali espiritual, porque eu fusquei muito mais o espiritual na minha vida do que outra coisa, eu tinha adiantado o plano da parte espiritual dos 80 anos para os 30 anos. Eu tinha feito um aceleramento. Isso, claro, me custou sempre me custou muitas questões financeiras, né? Então, sempre eu optei, né, por fazer esse processo e acabei atrasando um pouquinho o outro lado. Beleza. Naquela época, né? Então, todo esse conhecimento de dimensões, como é que funciona todas as coisas, eu chamei de teoria da frequência. Dei esse nome, eu assumi esse nome porque ainda não tinha todo o conhecimento prático, né, de história, para verificar que muitos desses conceitos já foram dominados pela humanidade em alguns aspectos dele, tá? Então, não é algo 100% novo, certo? É só uma visão mais aprofundada da verdade para a nossa atualidade, ok? Isso, eu dei o nome teoria da frequência, mas é exatamente entender como é que funciona a totalidade do universo e com isso, com essa base, com esse conceito base, é que a gente vai ensinar as práticas da projeção astral, né? Porque a projeção astral me deu esse conhecimento. Foram várias projeções que foram transcendendo, além da pesquisa, né, que se fez. Então, houve a projeção astral como uma ferramenta de pesquisa, uma ferramenta de busca, uma ferramenta de processos de aprendizagem. Okay? Então, dos 30 aos 45 anos, o que aconteceu comigo? Esse conhecimento me abalou. Por quê? Porque quando eu fiquei consciente da verdade, do funcionamento da realidade cósmica, incluindo a Terra, o seu processo dentro desse contexto cósmico, eu percebi que eu vivi e meu corpo, minha mente, minha alma estavam totalmente alinhados a padrões de crenças terrestres, setoriais ainda, né? Subdividido. Então, durante milênios, a humanidade passou por processos de manipulação, onde foi condicionado neles sentimentos, pensamentos e comportamentos totalmente fora do contexto cósmico, ou seja, da postura cósmica, da mentalidade cósmica, né? Ou seja, para nós
como eu falei, entrarmos em contato e voltarmos a nos conectar com a comunidade cósmica, o processo é muito mais profundo do que nós imaginamos. Existem vários processos de manipulação condicionantes físicas que foram realizadas, manipulações genéticas e tudo mais, que condicionou o ser humano a uma percepção terrestre muito arraigada no campo da fisicalidade, ok? Teve processos de assédio tremendos no campo astral, né, o corpo astral, né, porque o ser humano então, é dividido em 3 corpos, corpo astral, corpo físico e o corpo mental e ainda a consciência, que opera esses 3. Então, esses 4 elementos, né, que eu coloco lá, né, mostro lá os 4 elementos, foram extremamente deturpados, né? O físico foi um dos que até foi reduzindo, né, a expectativa de vida. A parte da alma do ser humano foi extremamente corrompida. Praticamente o corpo astral, a dificuldade de muita gente de ter uma projeção astral é simplesmente porque o corpo astral dele está praticamente destruído, praticamente debilitado completamente. Por isso que o processo de regeneração que nós vamos passar pelos próximos séculos é um processo principalmente de regeneração do corpo astral, não necessariamente do corpo físico. O corpo físico foi debilitado até um certo ponto, porém, a maior debilidade é no corpo astral. Além também de que o nosso corpo mental, que sofreu, já era limitado também, sofreu extremos bloqueios no processo do campo mental. E só que como é mais difícil assediar o campo mental, muitas mentes conseguem às vezes se escapar desse processo e então consegue superar essa manipulação destrutiva que houve com a humanidade e que continua sendo a droga, por exemplo, é a ferramenta mais utilizada para a destruição do corpo mental do ser humano, ok? Os vícios, né, que destroem o processo cerebral. E então eu tive que passar todo um processo de transformação primeiro. Ou seja, antes de eu levar esse processo de consciência cósmica, eu tive que passar por um processo de transformação pessoal, ok? E esse processo de transformação pessoal demorou cerca de 15 anos também. Até que então eu me achei no desafio de como que eu levo essa informação, né? Porque naquele momento em que eu estava lá, teve aquela reunião, 3 meses depois, eles vieram até mim, novamente, e aí então entregaram para mim as outras etapas da minha vida. A primeira etapa foi o saber, a segunda etapa, o ser, e a terceira etapa é o transmitir. E a terceira etapa começa agora, né, nesse período, nesse ano aqui, ano passado um pouco, começa esse ano, que é o transmitir isso daí, desde que eu passei todo o processo de transformação. Eu até tentei, né, como eu vou mostrar aqui, eu tive esse desafio, até tentei levar essa informação para as pessoas, tentei me apresentar levando essa informação, só que eu percebi que ainda faltava para mim um certo preparo de ter consciência da brutalidade daquilo que eu iria enfrentar. Então eu tinha que ter uma transformação completa primeiro, para eu aguentar aquilo que eu iria enfrentar e os processos daquilo que eu ia fazer. Então eu fiquei trabalhando ainda em projeção astral, em secreto, tranquilo com as pessoas, postava poucas coisas sobre isso e tentando levar também minha vida normal, porque se somava, né, a minha batalha na parte espiritual de organizar e levar toda essa informação com as questões da família, né? Então, como eu percebi que a Terra ainda estava verde para a transição planetária, espiando muitas coisas, eu decidi cuidar de mim. Então, antes de tudo, eu decidi cuidar de mim, superei a síndrome de Salvador, porque eu entendi que, na verdade,
A humanidade ela não precisa ser salva. Se você for se conectar comigo, você vai começar a entender. E com a teoria da frequência, você vai conseguir compreender que um certo nível de consciência, toda a humanidade escolheu estar aqui. Está passando o que está passando, ou seja, nem sempre ela saberia o que iria passar. Mas, ao entrar nesse planeta, ao vir para cá, ao se manifestar nesse local, as consciências ficam sabendo das particularidades, dos desafios que vão se ter aqui. Né? Você pode acabar não conseguindo executar muita coisa e tendo que recomeçar e vir de novo, e ter mortes precoces, ter problemas, guerras e doenças e tudo mais, aí, todos esses desafios. Então a consciência, ela faz uma aposta, né? ela vem, ela entende, e ela entende também que é um tipo de simulação, que isso aqui não é para sempre. Então ela sabe dos riscos, sabe do que vai passar e tem os seus desafios. Então, nosso objetivo, e até uma das coisas que eu enfrentei, foi que existe uma porcentagem pequena dessas pessoas que estão querendo fazer o despertar, que estão querendo, então, ficar conscientes nessa Terra sobre a sua realidade. A maioria ainda está em processos de inconsciências e tem pouco desejo de realmente se despertar para a verdade. Ou seja, como eu falo, muitas das pessoas, você puxa ela do buraco e ela pula de volta no buraco. Você traz ela para um nível de consciência mais elevado, ela faz alguma coisa para descer um nível, dois. Algumas pessoas descem mais níveis para que você não consiga mais acessar ela. Então, eu superei assim do Salvador, falei, vou cuidar de mim. Novamente, né, eu ainda não estou pronto, porque toda vez que eu tentava, eu via que tinha algum tipo de barreira espiritual, e muitas delas eram coisas que ainda eu tinha que respeitar o nível de consciência das pessoas na Terra. Então, o jeito de transmitir será um jeito de transmitir desse jeito mesmo que eu estou falando. Nunca vai ser algo agressivo, nunca vai ser algo que você tem que fazer isso, senão você está perdido, ou não. Não, é simplesmente, eu vou te entregar a informação e você vai tomar uma decisão se você quer ficar mais consciente ou não, e por aí vai, entendeu? Então, é assim que funciona. E aí eu decidi fazer nesses últimos meses um último desafio, né? Eu decidi, já que a espiritualidade quer que eu faça isso, então eu vou pro tudo nada, porque sempre o mundo, a vida, a corrida dos ratos, sempre ficava me levando a um estado de sufoco sobre as minhas necessidades financeiras, e eu nunca conseguia romper totalmente. Então até que eu falei, não, vai ser agora, custe o que custar, custe qualquer coisa na minha parte financeira, os meus desafios, vergonha, fracasso que eu possa passar nessa área, mas eu preciso finalizar o meu processo de despertamento. Então, mais ou menos depois de 2 meses assim intenso, em busca de estudo, experiência, elevando a consciência, aumentando a vibração, eu tive um despertar. E num momento de meditação, eu vi como que um pilar numa floresta, né, um pilar grande em uma floresta, isso eu estava ali acordado, e em cima desse pilar uma caixa, e amarrada, né, com alguns arames, e então a caixa se abria. Até lembro estar falando com minha esposa nos dias anteriores sobre a caixa de Pandora, e aí eu entendi agora o conceito, o que é a caixa de Pandora. E aí então abriu, e daquela caixa eu vi uma figura, né, surgiu uma figura, eu vi essa figura, esse pilar, eu fiz aqui uma imagem, né, na inteligência artificial, simula mais ou menos. Dessa caixa uma figura saiu, e nesse momento eu senti o meu chakra coronário se abrir totalmente, e minha consciência ficar livre. Era uma visão da dimensão holopensênica, onde ela te transmite aquilo que você está
a informação contida dentro daquele contexto de propósito. Aqui é um despertar da minha consciência livre. A partir desse momento, isso aqui simbolizava o corpo e ali a mente, né, se abrindo. Naquele momento, realmente eu senti que pela primeira vez na minha história evolutiva, talvez terrestre, eu tive completamente a consciência desperta. Nesse processo se encerra a segunda etapa que eu falei de transformação. Quando a minha consciência fica livre, eu sinto agora que as dores que eu sofro nesse corpo físico não afetam mais minha consciência. A consciência, esse corpo físico, essa vida, é praticamente um processo de construção de um ser dessa consciência, vamos pensar assim. Então, cada ser humano está meio que usando esse corpo físico como um invólucro para fazer o nascimento de uma consciência mais elevada e mais pura. Isso aqui é uma simbologia da minha consciência, da minha essência, ou seja, do jeito que eu sou, né? Eu quero ser uma consciência livre, né? E ele passava a sensação de velocidade, voava, né? Como um pássaro livre, né? Um ser celestial livre, não mais preso para as amarras do corpo físico, não sofrendo as dores do corpo físico. Ou seja, agora eu entendi que as dores que eu sofro no corpo físico, elas não são transmitidas para a minha consciência, ou seja, elas não deformam minha consciência. Nesse momento eu sinto que eu estou preparado para tudo, para sofrer qualquer dor, qualquer sofrimento. Talvez isso que fez Cristo ter capacidade de suportar a dor que ele enfrentou, porque a sua consciência já estava livre, sua consciência já tinha transpassado o processo do sofrimento, da fisicalidade. Acredito que seja isso. Então isso nos faz nos condicionar a dominar completamente, ou seja, é isso que eu quero levar você. Eu quero levar você a começar a fazer as projeções astrais, porque nas projeções astral você faz com que essa consciência experimente a realidade pelo campo astral, pelo campo físico, pelo campo da consciência, fora da realidade física. Isso vai te fazer perceber a verdade, e então aí essa verdade vai exigir uma transformação dos seus comportamentos, das suas situações, e isso então vai levar você a um modo de vencer toda essa luta que você tem e enfrenta com esse mundo, ok? Então eu quero te convidar a seguir com a gente nessa jornada. Está aqui um rapaz convidando você para levar nessa nave, tipificando a gente aí, levar você para essa jornada onde a gente vai estar te levando passo a passo a passar todos os processos que eu passei, ou seja, desde o início da busca do conhecimento até você ter todo o conhecimento que você precisa para você ficar em paz com você nessa vida. A segunda etapa, a etapa da preparação do ser, ou seja, nessa época de preparação, desses 15 anos, foram me trazidos vários processos e métodos de aceleração de transformação, ou seja, para fazer toda a transformação desde onde eu estava até onde eu queria chegar, era necessário ter técnicas e métodos de aceleramento. Isso também foi me entregue, eu utilizei para o meu aceleramento de transformação pessoal. E você também vai ter, caso você queira estar seguindo aqui com a gente. E enfim, o último estágio, que é o estágio da libertação completa, e que a sua consciência fique livre de uma vez por todas dessa realidade física, e você passe com nota 10 aqui
né? Complete o seu curso terrestre, onde você então transcende, assim como eu transcendi para uma nova forma de consciência agora, transformada nesse processo todo, livre agora, sem necessidade de ter que salvar ninguém, sem preocupação se o mundo está acabando ou não. Eu entendo que é todo um processo terrestre, então você pode aproveitar esse momento do que a humanidade está passando de transcendência para fazer esse seu processo também e conseguir então avançar para o próximo nível. Eu te convido a seguir e estar pronto aí para a próxima aula, onde na próxima aula nós vamos passar já um passo a passo para você já iniciar as suas projeções astrais de um modo seguro. Então, se você quer aprender projeção astral de um modo seguro, o próximo vídeo nós vamos ter um passo a passo para você fazer isso, ok? Te vejo lá.